É interessante, irmãos, que quando chega o final de ano, sempre tem aquela reflexão a respeito daquilo que nós tínhamos, né, como proposta para o ano, como planejamento, aquilo que você sonhou na virada do ano passado, né? O pastor André sempre traz uma palavra e ele declarou no nome de Cristo que esse ano seria o ano da porção dobrada, né? Próximo ano vamos estar profetizando que vai ser o ano da restituição, mas sempre no final de cada ano, cada pessoa faz uma avaliação diferente de como foi o retrospecto do seu ano, né? Para alguns deu tudo certo, para outros nem tanto. Para alguns portas se abriram, para outros portas se fecharam, né? E aí de repente você pode ter chegado aqui hoje com questionamentos, mas Deus, eu desde o início do ano declarando que esse ano seria o ano da porção dobrada, mas a porção só veio no limite, né? Quase que falta, para algumas pessoas talvez chegou a faltar. Enfim, irmãos, cada um de nós estamos sujeitos a passar por situações, né? E o mais interessante ainda é que algumas pessoas, irmãos, por não ter o entendimento, elas não conseguem ser totalmente transparentes diante do Senhor, sinceras. Sabe, nós acabamos acostumando a igreja a viver uma vida de aparência diante do Senhor. Não, você não tem que viver uma vida de aparência diante do Senhor. Você precisa ser completamente sincero diante dele, porque Deus ama um coração sincero. Então, se você tem alguma coisa para questionar ao Senhor, fale, abra seu coração, porque de repente isso vai servir bem para você. Embora que a Bíblia nos ministre dizendo que se você tem alguma coisa para questionar, questione os seus próprios pecados, né? Mas se você ler o livro dos Salmos, você vai ver ali expressões de oração completamente efetuadas por um coração sincero. Quando o salmista chega a dizer: Senhor, os ímpios estão prosperando mais do que eu. Eles prosperam, eles têm tudo e eles não te servem. Então você vai ver ali várias expressões, a expressão da alma, a expressão dos seus sentimentos, aquilo que ele sentia estava ali sendo derramado diante do Senhor. E Deus ama um coração sincero, irmãos. Agora, o que é que nós precisamos fazer? É te ensinar que junto com a tua expressão de oração, de sinceridade, independente do que você tenha para dizer ao Senhor, se você tem para dizer a Ele apenas expressão de gratidão, se você tem para dizer a Ele apenas expressão, sabe, de honra, ou se você quer, sabe, reclamar, questionar, falar com Deus, desabafar, abrir o seu coração, deixa eu te dizer uma coisa, você tem essa liberdade, abra o seu coração. Porque é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que fé não significa ausência de dúvida. Você é uma pessoa de fé, você foi gerado pela fé. Mas isso não significa que em algum momento não venha dúvida à sua mente, não venha questionamentos à sua mente. A questão não é o fato disso vir à sua mente, é o que você faz com isso. Se o que você faz com isso é expressar diante do Senhor e continuar declarando a fé que você tem nele, então com certeza você já superou e vai superar cada situação dessa na sua vida para a glória do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que um discípulo, por incredulidade, ele não creu que o Senhor havia ressuscitado. Ele disse: eu só creio se eu tocar na ferida das suas mãos, se eu ver a palma das suas mãos, se eu tocar na sua ferida, se eu vê-lo, então com os meus olhos, aí eu vou crer. E é interessante que a dúvida de Tomé não o afastou de Cristo. Pelo contrário, quando Cristo apareceu mais uma vez aos discípulos, ele foi diretamente a Tomé e disse: põe aqui a tua mão, Tomé, põe aqui o teu dedo.
olha aqui a marca. E aí ele temeu diante do Senhor. Mas entenda, Tomé em algum momento na sua vida teve dúvidas, questionamentos, mas o Senhor não o privou de uma palavra, sabe? O Senhor não o privou de se aproximar dele, mesmo sendo uma palavra de exortação para sua correção. E eu tenho certeza que aquilo mudou a sua vida, mudou a sua história. Então, independente de como você tenha terminado o seu ano, independente de como você tenha concluído os seus projetos no ano de 2021, eu quero dizer que o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor tem um propósito para você, o Senhor tem algo a liberar sobre a sua vida. Sabe, não tenha essa dificuldade de se expressar diante do Senhor. Isso vai fazer bem para você. Agora, guardar os sentimentos, as sensações, aí isso não faz bem a você. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10. Eu vou ler o verso 32 e depois eu vou pular, só para mostrar para você que esse texto, embora escrito para os judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, que agora estavam sofrendo perseguições por causa disso, né? Não há uma definição exata quanto ao escritor dessa carta, mas muitos estudiosos acreditam que foi Paulo, e eu estou com eles também. Acredito, porque a linguagem se assemelha muito. Então, apesar de ter sido endereçada aos cristãos judeus que estavam dispersos, que estavam sofrendo perseguições, muita coisa do que está aqui no capítulo 10, sabe, hoje pode ser aplicado a mim e a você. Olha, capítulo 10, verso 32, olha o que diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Sabe, irmãos, nós estamos terminando 2021 e parece, alguns têm a sensação que 2021 fez parte de um ano só junto com 2020. Porque depois que essa pandemia começou em 2020, embolou tanta coisa. Mas a mesma lembrança que o escritor aos Hebreus faz a eles, sabe, daquilo que eles já tinham passado, daquilo que eles já tinham sofrido, mas que haviam sustentado isso, que haviam suportado isso. Eu quero lembrar para você nessa noite com essa palavra te dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, sabe, dos dias mais difíceis do que estes que você está vivendo, em que depois de ser iluminado por quem, querido? Iluminado pelo Senhor, pela sua palavra, você sustentou grande luta e sofrimento. Você conseguiu sustentar, você conseguiu passar. E aí lá no verso 35 ele vai dizer: por isso não abandoneis a vossa confiança, que ela tem um grande galardão. Não importa como você está terminando o ano, não abandone a sua fé. Não importa se deu tudo certo conforme planejado desde janeiro, se tudo se concretizou desde a virada do ano passado para esse. Não importa se deu, se não deu, se bateu a meta, se não bateu. Não importa se as portas se abriram ou se fecharam. Deus tem uma palavra para você e Ele te diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão, ela tem recompensa. E aí o escritor vai dizer: com efeito tendes necessidade de perseverança. Sabe, irmãos, porque a maior dificuldade da fé não é no início nem no fim, é no meio. Ter fé no meio é o mais difícil. Mas no começo dessa obra, pastor André, quando o senhor começou lá na casa da sua avó, um culto, sem pretensão de se abrir uma igreja, a fé era tão grande. E aí quando trouxeram a visão: André, vamos aumentar isso aqui, vamos alargar a tenda. Eu tenho visões para isso. Então a fé foi muito grande. Agora, e no meio? No meio Deus te disse que você ia passar por divisão? Deus tinha te dito já que você ia passar por depressão? Deus tinha te dito já as coisas que você tinha que sofrer? Sabe, no dia que Davi foi consagrado a rei, foi muito lindo. Samuel lá, ungindo Davi a rei, tá coisa linda, tal. Os irmãos talvez meio frustrados. Eu pensei que era eu, mas não foi eu, foi Davi. Mas foi uma grande festa. Eu imagino um coração de alegria do pai, do filho, né? Davi muito feliz.
Mas Deus não disse a ele que daquele dia para mais 13 anos para frente, o tempo que ele teria ainda para poder chegar no cumprimento da promessa do que Deus havia prometido a ele, de tudo que ele tinha que sofrer. Deus não avisou que tinha Golias pela frente. Deus não avisou que o rei queria matá-lo. Deus não avisou de tantas coisas que ele ia passar, mas tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte de uma etapa da sua vida. Mas ei, eu quero te dizer uma palavra: não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Não abandone, você precisa de perseverança. Você precisa de fé no meio. No começo é muito fácil, no final também. Porque é onde Deus está cumprindo a sua palavra, é muito fácil crer. Mas e no meio? No começo do casamento é uma maravilha. O amor da minha vida, a paixão do meu viver. E no meio? No meio é que você precisa de perseverança. Durante o processo que você precisa de continuar crendo, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí ele lembra, sabe, de algo que está por vir, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem, ele virá. Ei, está difícil, mas aguenta mais um pouquinho, porque Yeshua está vindo aí. Ei, não está fácil, nós sabemos. Deixa eu até te preparar. Vai ficar mais difícil ainda. Sabe, vai ficar mais difícil ainda. Ou você acha que o sistema desse mundo vai favorecer sempre a igreja? Não, você precisa perseverar, porque sempre vai se levantar alguém para destruir aquilo que você crê. Mas você vai perseverar, você vai continuar crendo. Sabe, a igreja, ela não está alinhada a partido de direita e de esquerda. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós somos do céu, nós somos de cima. Então para de se iludir, para de defender bandeiras. Você defende a causa de Cristo. É a causa de Cristo. Então vai ficar pior. Pode ter certeza que o sistema, o governo desse mundo vai piorar cada vez mais. Mas nós não aguardamos, sabe, por coisas fúteis. Nós aguardamos a volta do Cordeiro, que morreu como cordeiro, mas virá como leão. E a sua palavra diz: dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E enquanto isso, pastor, enquanto isso, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E a fé vem e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. O justo vai viver pela fé. Viver ouvindo aquilo que a palavra de Cristo diz ao teu respeito. Não é o que a política diz, não é o que o mundo diz, não é o que B ou A diz ao seu respeito, mas é o que Cristo tem para dizer sobre você. Por isso que eu entendo, irmãos, que crescimento, que maturidade cristã é você saber quem é Deus, quem é você nele e o que você tem como herança. Porque isso resolve tudo na sua vida. Mas nós vivemos, sabe, uma vida muitas vezes de total ignorância a respeito disso. Nós não sabemos quem é Deus, nós não sabemos quem somos e não sabemos o que temos. E isso faz total diferença. Então você, enquanto isso, viva pela fé, descubra, ouça mais, ouça mais. E ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Porque se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas o escritor, ele encerra dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode repetir isso comigo? Diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga: nós somos os da fé. Diga: nós somos aqueles que creem. Diga: que creem na palavra de Cristo. De que creem na palavra de Cristo. Aleluia. Nós somos esses. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.
Tem gente que fica se apegando, na verdade, apenas ao lado ruim da vida, sabe, as coisas negativas. Olha, o escritor disse, citando uma passagem bíblica, ele disse: se o meu justo retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso é Deus falando. Mas olha só o que a Bíblia afirma ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Ele diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé, daqueles que são da fé para a conservação da alma. Então você quer se inspirar em homens de fé? Aí você pula esse capítulo que encerrou aqui no verso 39 e começa o capítulo 11 e começa a viver como aqueles homens. Crer naquilo que Deus falou e perseverar. Creia na palavra que Cristo tem ao seu respeito e persevera nela. Continua crendo dela. Fala dela de dia, de tarde, de noite. Escreve, posta, sabe? Vive por isso. Não importa se os seus planos não deram certo. A Bíblia diz que o plano de Deus é maior do que o seu. Não importa se os seus pensamentos para 2021 não foram concluídos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o seu. Não é você que dá conta de planejar o seu ano, mas é o Senhor que tem uma palavra ao seu respeito. E Ele diz para você: continua crendo, porque tem galardão preparado para você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor.